Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Penido Explica. E o assunto de hoje é a asma, né? A asma aí que é uma doença de extrema relevância, né? Não só no contexto nacional, mas também no internacional. Inclusive, eu não sei se vocês sabem aí, mas nós temos um dia mundial, né, de combate à asma, que é comemorado aí sempre na primeira terça-feira de maio. E nós temos um dia nacional de controle da asma, né, que é comemorado no dia 21 de junho. Bom, dito isso, né, de acordo com a Iniciativa Global para a Asma, que inclusive eu vou deixar o link deles aqui na descrição, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, né, sobre o assunto. Eles também estão falando muito sobre o Covid, né, então vale a pena dar uma olhadinha lá no site deles. Bom, de acordo com essa Iniciativa Global para a Asma, o Brasil é o 8º país no mundo em prevalência da asma, né? E ainda, de acordo com o DataSUS, né, que é o banco de dados do nosso Sistema Único de Saúde, o famoso SUS, o Brasil apresenta aí, né, uma taxa de 350 mil hospitalizações, né, anualmente por asma. E algumas outras pesquisas ali, né, elas ainda indicam que diariamente, ou seja, todo dia, né, morrem cerca de 3 pacientes, né, por causa da asma, ainda hoje. E aí você começa a perceber, né, que a asma ela não é uma doença ali totalmente inofensiva, né, e tal. Inclusive, ela pode causar grandes complicações se ela não for corretamente tratada. Bom, em termos de definição, né? Em termos de definição, a asma ali, ela é definida como uma doença inflamatória, né, crônica das vias aéreas inferiores, né, que pode causar ali uma obstrução do fluxo de ar, né? E ela é dita inflamatória por quê? Porque ela vai inflamar ali toda aquela parede brônquica, e quando algo está inflamado, você pensa, né, em algo em alto relevo. Então, se você tem ali o caminho de passagem de ar e essa região está inflamada, né, essa mucosa está inflamada, você tende a obstruir mais, né, aquele caminho ali de passagem de ar, acaba ficando menor. E ela é dita crônica porque ela é uma doença de longa duração, né? Ela não é uma doença curta ali, como é o caso da dengue, né, por exemplo, que é uma doença ali de evolução muito rápida. E essa obstrução, né, do fluxo de ar, ela é causada ali por alguns fatores, né? E dentre eles a gente pode falar da broncoconstrição ou broncoespasmo, né? Que nada mais é que a contração ali, né, daquela musculatura lisa que reveste, né, as suas vias aéreas ali, né, os seus brônquios. E quando essa musculatura se contrai, você diminui, né, o caminho da passagem de ar. Porque aqui a musculatura relaxada, quando ela se contrai, você tende a fechar, né? Pensa num cilindro, né, onde essa musculatura está em volta, e quando ela se contrai, ela tende a fechar o caminho de passagem de ar. E é isso que acontece na asma, né? E uma outra característica é uma produção excessiva de muco, né? E pense nesse muco aí, né, como uma gelatina, como uma geleia ali, né, que vai se estabelecer nesse caminho já obstruído pela contração da musculatura, e vai dificultar ainda mais, né, a passagem de ar. E esse caminho aí mais curto, né, de passagem de ar vai causar o famoso fluxo turbulento, né, do ar. E esse fluxo turbulento é o responsável pelaquela sonoridade, né, diferente na respiração do asmático, né, que são os chamados sibilos, né, que é aquele som ali bem próximo de um assovio, né, agudo, né, num tom mais agudo. Enfim, né, dito isso, né, em relação aos sintomas, né, quais são os sintomas clássicos aí da doença, né? Lembrando que esses sintomas eles tendem a se intensificar mais durante a noite, né, no início da manhã e também após a prática de exercício físico. Então, como sintomas clássicos, a gente tem os sibilos, né, que é esse som aí diferente, né, na respiração. A gente também tem a tosse recorrente, né, uma tosse ali bastante persistente. A gente tem a famosa dispneia, né, que é aquela sensação de falta de ar, aquela sensação ali de que você está tendo uma respiração incompleta. E a gente também tem a sensação de aperto, né, de pressão sobre o peito. E é importante dizer que esses sintomas aí, eles costumam variar muito, né, ao longo do tempo. Então vão ter algumas épocas do ano ali em que esses sintomas vão estar mais fortes, né, principalmente ali na época do outono, do inverno, e já em outras épocas eles vão estar mais a menos, né, vão estar bem fraquinhos, podem inclusive até desaparecer, né, sozinhos, né. Mas é importante frisar que a asma ela não tem cura, então uma vez diagnosticado com asma, ela sempre vai estar lá, você apresentando os sintomas ou não. E uma outra pergunta muito comum, né, é o que causa a asma, né, o que faz uma pessoa ter asma ali de uma hora para outra. E a resposta é que a causa exata da asma, ela não é conhecida. A gente ainda não sabe, né, exatamente o que causa a asma. Entretanto, mesmo não sabendo o que vai causar exatamente a doença,
a gente sabe ali que alguns fatores vão influenciar muito, né, para o desenvolvimento dela. E a gente pode citar a hereditariedade, né, ou seja, alguns genes, né, que são passados ali de pais para filhos, podem influenciar muito no desenvolvimento da doença. A gente também tem fatores ambientais ali de onde aquela pessoa mora, né? E a gente também pode citar, cara, hoje em dia que a obesidade. A obesidade, ela contribui muito para o aparecimento da asma, né? E aqui, né, é importante a gente citar alguns dos gatilhos da asma, ou seja, aqueles fatores que, quando o asmático entra em contato, ele vai muito provavelmente disparar ali uma crise de asma. E, primeiramente, a gente pode falar dos ácaros, né, cara, que são aqueles organismos microscópicos ali, né, que se alimentam da descamação da pele humana, se alimentam ali de pelos de animais, se alimentam ali também do mofo, né? E esses ácaros e os seus excrementos, né, ao entrar em contato com as nossas vias respiratórias, eles vão piorar, né, vão agravar um quadro de asma, porque eles vão desencadear toda uma cascata de reações ali que vão inflamar os nossos brônquios, né? E quando inflama, pense em algo em alto relevo que vai obstruir aquele caminho de passagem de ar ali. A gente também pode citar os fungos, né, que crescem muito ali em áreas escuras, né, úmidas e mal ventiladas. Então eles vão crescer ali no ar-condicionado, vão crescer na parede do banheiro, podem se misturar a poeira ali também, né? Poeira ali no carpete, nas colchas, nos refrigeradores, enfim, eles vão desencadear, né, esse mesmo processo de inflamação dos brônquios. A gente também tem o pólen, né, que é um famoso conhecido aí, né, daquelas pessoas muito alérgicas, né? A gente também tem os pelos de animais, e não só os pelos, cara. A gente também pode citar a saliva, né, do animal, a urina, a descamação da pele também, né, e algumas outras secreções aí, né, que inclusive podem permanecer no ambiente até 6 meses após a retirada do animal. E como os gatilhos secundários, a gente cita aí as fezes de baratas, a gente cita também a fumaça do cigarro, né, que ela é muito prejudicial tanto para o fumante ativo, aquele que fuma, quanto o passivo, né, aquele que só convive com pessoas fumantes, né? Além disso, a gente tem a poluição ambiental e a exposição ao ar frio, né? E o tratamento da asma, cara? Em relação ao tratamento, é importante a gente falar primeiramente que ele é muito individual, né? Então, provavelmente o tratamento ali que um familiar seu, um amigo está fazendo, não vai ser o melhor para você, né? Então, não siga o tratamento de outras pessoas, né? Busque sempre a orientação médica. Dito isso, a maioria ali dos asmáticos, né, ela é tratada, né, basicamente com 2 tipos de medicação. E aí, né, entram em cena as famosas bombinhas, né, que na verdade eles são os inaladores pressurizados doseáveis, né, que eles podem ser inclusive usados aí, né, junto com o inalador de pó seco e junto com uma câmara expansora, né. Câmara expansora que nada mais é que um cilindro de plástico, né, onde a medicação ela vai ser misturada com ar, e assim fica mais fácil, né, num ambiente fechado, de você conseguir, né, puxar a dose completa do medicamento. Isso é importante principalmente para crianças, né, que têm a dificuldade ali de fazer o procedimento correto, e também para pessoas aí, adultos já, né, que também têm dificuldade. Enfim, 2 tipos de medicação. A gente tem a medicação controladora, né, ou de manutenção, que é aquela que deve ser usada recorrentemente, né, diariamente pelo asmático para prevenir, né, os episódios de crise asmática. E a gente tem a medicação de alívio ou de resgate, né, que é aquela medicação que é para ser usada em caráter emergencial, né, ou seja, quando a crise asmática já está instalada. E falando desses medicamentos controladores, né, a gente tem os corticoides inalados, que eles podem ser usados tanto sozinhos, né, quanto junto a uma droga broncodilatadora, né? E por que uma droga broncodilatadora? Porque, como a gente viu lá, né, uma das características da asma é a broncoconstrição, ou seja, aquela musculatura ali que envolve o bronco vai contrair. Então, ao usar uma droga broncodilatadora, você vai relaxar essa musculatura, ou seja, vai aumentar o espaço aí para passagem do ar. E como destaque, né, a gente tem o Clenil, né, que tem como princípio ativo aí o dipropionato de beclometasona, né? E aqui cabe uma elucidação rápida, né, de como deve ser feito ali o uso correto, né, da bombinha, porque muita gente acaba fazendo o uso errado e acaba não absorvendo, né, a medicação completamente. Enfim, primeiro passo, né, você deve sacudir, né, a bombinha, deve procurar sacudir. Segundo passo, você tem que procurar eliminar, né, o máximo possível, né, de ar dos pulmões. Então você faz uma expiração aí profunda, né?
E quando você for começar a puxar o ar de novo, aí sim você aperta a bombinha na boca, porque quando você puxar o ar, você vai puxar o ar junto com a medicação. E aí é importante, né, principalmente aquelas pessoas que estão começando o tratamento, fazer esse procedimento aí as primeiras vezes de frente para um espelho, né? Porque se você observar que quando você aperta, você está perdendo a fumacinha, né, saindo pela boca, aquilo é medicação que você está perdendo, né? E se você tiver muita dificuldade nisso, aí você compra a câmara expansora que vai te ajudar, né, a não perder ali nenhuma parte da dose, né, do medicamento em si. E logo após que você aperta a bombinha, né, faz a inalação da medicação, não solta a respiração logo depois, cara. Segura ali a respiração por cerca de uns 10 segundos, né, para dar tempo da medicação agir ali no seu pulmão. E se o médico passou ali 2 ou 3 jatos, né, a cada vez que você for usar o remédio, faz todo esse procedimento para cada jato. Não aperta 2 vezes de uma vez só, porque você não vai absorver a medicação inteira, né? E uma dúvida muito comum é se esses corticoides inalados eles fazem alguma mal à saúde. E a resposta é não. E é não por quê? Porque a dose usada ali, né, nesses corticoides inalados, né, os injetados e os ingeridos é outra história, mas os inalados eles são usados em doses muito baixas, né? Então é seguro aí para ser usado por criança, por adulto, por gestante, né, diabético, mas sempre seguindo as orientações médicas, né? E só para falar que não tem efeito colateral nenhum, né? A gente pode observar ali alguns pequenos efeitos locais, que são a rouquidão, o pigarro, né? E a chamada monilíase oral, que é o famoso sapinho, né? Mas nada que não possa ser prevenido aí com um simples ato de você enxaguar a boca aí após fazer o uso da medicação. Já entre as medicações de alívio, né, ou de resgate, aquelas usadas em caráter emergencial, a gente destaca aí os agonistas adrenérgicos beta-2 de ação curta, né? E o que quer dizer, né? O que essa medicação de nome complicado, né, faz? Basicamente, eles promovem uma broncodilatação. Como a gente disse lá atrás, na asma, a gente tem a broncoconstrição, a musculatura lisa contrai. Então, ao usar essa medicação, você vai relaxar essa musculatura e tende a abrir ali o caminho, né, para a passagem de ar. E por fim, né, é importante a gente dizer sobre essa medicação de alívio, né, ou de resgate, que você deve observar 2 situações. Se você está usando a medicação de alívio mais de 2 vezes por semana, isso é um indicativo de que você precisa começar a fazer uso, né, recorrente daquela medicação de controle, né? Então você procura o seu médico, pede orientação para isso. E o outro caso é que se você necessita da medicação de alívio, né, ou de resgate, por mais de 4 vezes ao dia, isso pode indicar que o seu bronco está muito inflamado. Então, se você continuar usando em doses muito altas, você pode chegar até um quadro, cara, de asfixia fatal. Então, corre e procura o seu médico imediatamente. Enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço aí que cliquem no gostei, se inscrevam no canal e cliquem no sininho também para saber dos próximos vídeos. No mais, comenta aí, né, se você quiser fazer alguma consideração, alguma coisa, que eu vou sempre procurar responder. No mais, é isso, galera. Valeu e até mais.